E aí, Marina, mais uma vez a gente tá junto aqui, né? Mais uma vez, Gui. É isso aí. Vamos conversar um pouquinho mais sobre como ajudar as pessoas? Vamos, com certeza. Legal. E o tema de hoje, Gui? O tema de hoje, pessoal, vai ser sobre emagrecimento. Como que a gente consegue emagrecer de uma forma saudável e o mais importante, como a gente consegue continuar com o peso ideal? Acho que essa é uma das principais dúvidas que a gente tem no consultório todos os dias, né? Todos os dias é a principal queixa, né, dos pacientes. Pacientes buscando emagrecer, perder peso, ficar bem com a balança, né? Ficar não só bem com a balança, mas bem consigo mesmo, né? Com certeza. É impressionante como a nossa autoestima influencia toda a nossa saúde, sabe? Há um tempo atrás eu estava passando por um tratamento dentário e estava com um problema no dente e eu não queria nem rir. E isso influenciava a forma que eu interagia com as pessoas, que eu interagia com o meio. E aí eu fico pensando, como deve ser quando a gente não está se sentindo bem dentro da gente mesmo, né? Como a gente passa o nosso dia, a nossa semana, quando a nossa autoestima, quando o sentimento sobre a gente mesmo não está bem alinhado. E muitas pessoas chegam no consultório buscando recuperar esse sentimento, buscando recuperar essa sensação boa de você estar habitando o seu próprio corpo da forma que ele existe, né? E atualmente a gente vê alguns problemas relacionados à autoestima. Algumas pessoas gostam de criticar estética, gostam de criticar beleza, gostam de criticar qualquer tratamento que seja relacionado a isso. Mas a verdade é que não é tudo tão branco e preto. A gente precisa sim estar se sentindo bem e feliz com a gente mesmo, do lado de dentro e do lado de fora, para a gente ter uma vida bem-sucedida. Com certeza. E as redes sociais, né? Elas acabam sendo até um espelho, né, para a pessoa. E a pessoa pode até piorar, né, a autoestima dela e afundar mesmo. Por conta das redes sociais, que a gente ali é impactado, né, todo dia por elas e influenciado por elas, né. Infelizmente, a gente teve o caso recente, né, daquela, acho que foi uma publicitária que usou por conta, né, o Ozempic e acabou parando na UTI, né? E ela falando, eu fui influenciada pelos vídeos nas redes sociais falando da medicação, né? E até que ponto a gente chegou, né? Uma pessoa usar uma medicação que deve ser prescrita por um médico e orientada por um médico, mas ela, através das redes sociais, ela começou o uso e acabou numa UTI. As redes sociais, elas não só estimulam ou colocam a gente para cima e para baixo, elas têm o poder de polarizar uma sociedade inteira. O que é isso? As redes sociais, elas têm um algoritmo por trás delas. Então, cada like que você dá, cada comentário que você faz, aquela rede entende que aquele tipo de conteúdo deve ser mostrado para você novamente. Então, se você gosta de conteúdos relacionados à beleza, relacionados à saúde, relacionados à autoestima, a rede social vai sempre te mostrar aquilo e aquilo e aquilo de novo. O seu mundo vai começar a se tornar aquilo. A sua percepção do que acontece no mundo e na vida vai ser aquela. Então você vai achar que todo mundo é bonito, que todo mundo é magro, que todo mundo é milionário, que todo mundo tira férias e vai para onde quer que seja Para as todos os anos, Maldivas. 3 vezes por ano. Só que essa não é a realidade. Essa daí é o treino de um algoritmo que está polarizando a vida da nossa sociedade atualmente. E então é importante a gente ter bastante cuidado com a forma que a gente se relaciona com a rede social. Ela não é uma verdade absoluta, ela não é 100% daquilo que você está vendo ali. E também nem tudo acontece daquela forma, né? Nem todo mundo tá tão magro, nem todo mundo tá tão feliz assim dessa forma. Mas então, falando sobre rede social, é muito importante que a gente entenda que a melhor forma da gente perder peso é a gente conseguir se sentir bem com a gente mesmo. A partir do momento que a gente está feliz com a nossa vida, que a gente está com vários aspectos da nossa vida alinhados, a gente consegue ter sucesso na perda de peso. O que isso quer dizer?
A nossa saúde, ela não é simplesmente ir no médico, tomar um remédio e fazer um exame. Uhum. Isso daí é a nossa saúde, parte da nossa saúde física. A nossa saúde também é composta por cuidados com a nossa mente, cuidados com o nosso espírito e com o pertencimento de uma comunidade. Isso que eu estou falando, eu não estou inventando. Isso é o que a gente vê nas populações de zonas azuis, que são aquelas populações que vivem muito bem por muito tempo. Chegam a viver 110 anos sem precisar de remédio. Então, quando a gente vê saúde de uma forma minimalista, a gente pensa que é tomar remédio, fazer dieta e fazer atividade física. Não é só isso. A gente precisa ter cuidado com a nossa saúde mental, que atualmente a gente está entregando o cuidado com a nossa saúde mental para uma rede social, para um influencer que a gente não sabe nem qual é a motivação que aquela pessoa tem para estar fazendo aquele tipo de fala. Saúde espiritual, isso não quer dizer que você tem que procurar uma religião, eu não estou falando de religião. A sua espiritualidade existe independente das religiões que existem pelo mundo, entendeu? As religiões às vezes ajudam você a ter um cuidado especial com o seu espírito, mas não é a única forma. Todo mundo tem uma dúvida em relação a o que que foi antes e o que que vai ser depois, né? Para onde que eu vou, de onde que eu vim. Então é muito importante a gente cuidar, criar um propósito para a gente, não só profissional, não só de corpo, mas também de mente e de espírito. E aí, por fim, Marina, a gente precisa se sentir pertencente. A nossa sociedade atualmente está cada vez mais individualista. A gente sai de casa, a gente mora muitos quilômetros dos nossos pais, a gente já demora mais tempo para se relacionar com outras pessoas, o trabalho está muito corrido e no fim da semana você passou ela praticamente todo sozinha. E a gente precisa de seres humanos aqui na Terra para ajudar a gente. A gente precisa de ser ajudado por alguém que vai entender a nossa dor, por alguém que vai entender nosso sofrimento, por alguém que provavelmente já passou por alguma coisa semelhante àquela, para conseguir se conectar com aquele sentimento, sabe? E aí existem as comunidades. As comunidades são locais onde você vai se conectar com essas pessoas e elas vão ter a intenção pura e simples de te ajudar. Elas vão segurar a sua mão sem esperar nada em troca e elas vão te ajudar sem te julgar. E aí, quando você consegue alinhar saúde, corpo, mente, espírito e comunidade, aí sim você vai conseguir tudo nessa vida, na realidade, porque você está cuidando dos quatro básicos, dos quatro pilares que a gente tem nessa vida. E como eu costumo falar na minha rede social, saúde a gente constrói todos os dias, através de cuidados com a nossa saúde física, mental, espiritual e pertencendo a uma comunidade. Perfeito, Gui. Puxando até seu gancho, né, de falando tanto da saúde mental e principalmente relacionada também à espiritualidade, né? Você falou de comunidade, né? Você pertencer, né? Até a um, aqui falando, né? Trazendo para a religião, até um grupo religioso, até te ajuda no processo de saúde, né? E falando de saúde mental, entrando nesse ponto, quantas vezes a gente chega no consultório e os pacientes têm, né, a gente enxerga transtornos, né, como ansiedade, depressão. Além disso, né, o paciente não se enxerga. Às vezes eu vejo pacientes que já estão num peso adequado, já estão com um percentual de gordura até baixo, mas elas não se enxergam assim. Eu falo elas porque a maioria são mulheres, né? Os homens também têm os transtornos, mas sem dúvida as mulheres elas sofrem mais, né? É, e relacionando a também a compulsão alimentar, é um ponto que a gente precisa abordar, né? Então, assim, a pessoa desconta ali na comida certos traumas, a ansiedade, então ela come ali sem freio mesmo. E se você for ver a base mesmo, é a ansiedade, a depressão ou um trauma que ela vivenciou. Eu já tive paciente que teve um relacionamento abusivo com o namorado e aí o namorado terminou com ela e ela descontou totalmente na comida.
Então eu precisei da ajuda, né, da psicóloga para a gente tirá-la desse processo. Então aí não foi só a medicação para emagrecer, nem só o antidepressivo. Foi também a ajuda da psicologia, né? E da terapia nesse processo. Perfeito. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Vou contar um pouco da minha história, tá? É, eu tenho outros dois irmãos. Lá em casa, meu pai sempre trabalhava. A minha mãe ficou em casa para cuidar da gente até uma determinada idade. E aí, depois que ela terminou, né, que a gente já estava com uma idade média ali, ela decidiu que ela queria voltar a estudar e seguir com a vida dela, trabalhar, ser uma mulher independente. E a partir desse momento, eu comecei a engordar. Eu comecei a me tornar uma criança gordinha. Aí a criança gordinha foi se tornando uma criança obesa. E aí eu convivi com a obesidade durante uns 5, 6 anos da minha infância. E a obesidade na infância acho que é tão difícil quanto a obesidade em qualquer faixa etária, mas ela cria marcas especiais na gente, porque é quando a gente está ainda desenvolvendo a nossa personalidade. Então eu era aquela criança que, quando ia pra praia, não tirava a camisa. Aí todo mundo queria saber, Guilherme, por que você não tá tirando a camisa e tal? Porque eu não queria mostrar minha barriga. Aí chegou uma fase da minha vida que era a fase do peitinho, gordinho. Então as pessoas me encontravam na rua, primeira coisa que elas faziam, elas já iam mexer com né, a questão da minha mama. E aquilo vai gerando na gente uma série de freios, de travas. A gente ouve algumas piadas, depois a gente começa a ouvir da família, ai, que gordinho, que bonitinho, não sei o que lá. Então a gente vai internalizando algumas coisas na nossa vida. E aí eu me lembro especificamente quando a gente estava morando nessa cidade, que era longe de todos os meus amigos, era uma cidade nova, e a minha mãe estava indo para outra cidade estudar. A faculdade ficava em outro município. E todas as vezes que ela ia embora, eu ia para a cozinha e comia 6 pães de sal. Tanto que toda a minha família começou a falar, gente, mas quantos pães de sal você vai precisar comer? Porque 6 é bastante. E aí, hoje, quando eu olho para trás, né, essa mesma época eu decidi que eu não queria mais continuar obeso. Eu comecei a buscar motivação interna mesmo, porque eu acho que mesmo tendo pai médico em casa, eu não tinha clareza em relação ao que os alimentos faziam na minha vida. Mas a partir dessa fase da minha vida, em torno dos 10, 12 anos, eu comecei a me motivar, gerar motivação para que eu não permanecesse daquela forma, para que eu buscasse ajuda, para que eu mudasse. E aí eu comecei, né, hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que aquilo ali que estava acontecendo era minha mãe indo embora e eu sentindo um sentimento que provavelmente era ansiedade de separação, que hoje a gente tem um nome para dar, é isso que estava acontecendo na época, mas eu estava usando um sentimento, usando um alimento para dar um suporte para um sentimento. É por isso que não tem como a gente falar de saúde e emagrecimento e manutenção de peso sem falar de emoção. Por quê? Os alimentos, eles têm uma função de deixar a gente calmo. Eles têm uma função de dar prazer para a gente. O processo digestivo é um processo parasimpático. Parasimpático, pessoal, significa que é aquela parte do seu sistema nervoso que te relaxa. Então, quando você come algum tipo de alimento, o seu sistema nervoso vai começar a gerar relaxamento, produção de suco gástrico para digerir, movimentação do seu intestino. Tudo isso é controlado pela parte do seu sistema nervoso que gera calma. E o que a gente tem pouco atualmente? Pouca calma. Pouca calma. A gente tem, na realidade, uma vida bem estressante. São pessoas que têm múltiplas rotinas, então, mães que são funcionárias, que são tudo, né? A gente, na realidade, acumula muitas funções e separa pouquíssimo tempo para cuidar da gente. Você falou do seu exemplo. Na verdade, eu não tive obesidade, né? O que eu tive foi sobrepeso. E foi justamente na época do vestibular, do temido. Então, foi uma época que meu avô tinha falecido e o irmão gêmeo da minha mãe também.
Então, somando a isso, eu estava passando pelo vestibular de medicina e eu coloquei na minha cabeça que eu precisava passar por uma faculdade pública e eu não ia dar despesa para minha família. Então, eu só estudava e descontava muitas vezes a ansiedade na comida e me alimentava, fazia escolhas ruins. Então, era miojo, era o joelho, era salgado. É, Sei exatamente o que você tá falando. aham. É. Então, tinha uma torta de limão também, onde eu fazia o cursinho pré-vestibular, eu comia aquela torta quase todo dia. E se deixasse, eu comia a torta inteira, inteira mesmo. Então, eu descontei na comida e engordei bastante. E quando eu passei no vestibular, passei para a faculdade, a gente foi colega, né, de faculdade, né, Foi. Federal Fluminense. Quando eu passei, veio a greve. Ainda bem que veio a greve, porque eu falei assim, não, calma, olha o caminho que eu tô indo, né? Eu já tava com 83 quilos e engordei aí no vestibular quase 15 quilos. E eu lembrei do meu pai, né? Meu pai, infelizmente, ele infartou muito novo. Ele era obeso, de fato. Era médico também. E trabalhava muito, vida estressante e descontava na comida. Uma das poucas coisas, assim, que eu não descontava era no Nutella, porque eu lembrava do meu pai. Meu pai, todo dia, ele comia, eu nem sei se existe aquele copo de Nutella. Ele virava um copo de Nutella inteiro, extremamente calórico, né? E aquilo me traumatizou mesmo. Então, assim, Nutella é algo que eu não, não descontava no Nutella, mas quando eu caí na realidade, falei assim, não, eu preciso de ajuda. Eu não posso, vou começar uma faculdade de medicina, vou seguir o caminho do meu pai. Então eu busquei ajuda, na época eu não busquei nem nutricionista, nem nutrólogo, né? Eu busquei uma psicóloga, porque eu entendia que eu precisava cuidar da minha saúde mental. E só com a psicóloga eu já emagreci aí uns 5 quilos. E aí sim eu busquei ajuda de um nutrólogo lá no Rio. E aí eu engatei na vida saudável. Cara, a sua história é perfeita, no sentido de que quando você percebeu que você precisava de uma ajuda, você entendia exatamente qual era o tipo de ajuda que você estava precisando. Eu preciso de um psicólogo. E a partir do momento que você tratou a base do problema, que era uma desregulação do seu sistema nervoso, no caso, né, um sintoma de ansiedade, de tristeza, já começou a aparecer a perda de peso. E, pessoal, a Marina na faculdade era aquela pessoa que tinha horário para comer todas as coisas. A Marina tinha a lancheirinha dela, que ela levava para a Verdade. faculdade. A Marina tinha o iogurte especial dela, que ela tomava nos horários certinhos. Marina estava sempre malhando. Então ela levou uma faculdade super saudável, tá? Tô aqui para provar isso para vocês. Isso é verdade. Eu lembro que até nas épocas de prova, né, todo mundo sumia da academia. Eu era a única que tava lá, véspera de prova, mas eu tava treinando. É isso aí. Eu tava treinando. Eu acho que você conseguiu entender qual era uma forma boa de você controlar, de você equilibrar tanto os seus sintomas, quanto gerar motivação para você. Porque a atividade física, na realidade, gera muita Já. motivação pra gente, né? A gente sai da academia, na realidade, a gente acha que vai ser excruciante, que vai ser cansativo, mas na realidade ela gera muito mais energia para você fazer as Uhum. outras atividades da sua vida. E aí, acho que eu vou começar a falar agora sobre como que a gente pode entender uma boa relação com o alimento, né? Quais são as relações que a gente tem com a alimentação? Então, a gente se relaciona com o alimento de várias formas, né? O alimento, ele tem uma função de dar prazer pra gente. Então, acho que você pega esse paciente no consultório também, que é, doutor, eu adoro comer. Eu tenho essa paciente, né? Doutor, eu fiz nutrição, depois eu fiz gastronomia. Atualmente eu tenho uma empresa de buffet infantil e eu adoro comer. Adoro, eu fico feliz comendo, entendeu? Então, a alimentação, ela tem uma função de dar prazer na nossa vida. Por isso que quando a gente faz alguma restrição ou fala na palavra dieta,
as pessoas já ficam desesperadas, porque a gente está tirando um grande prazer da vida delas. E dói, tá? Segunda coisa, a alimentação ela tem a função de gerar socialização. Então você vai encontrar com um amigo, você vai preparar algum alimento, vocês vão preparar alguma bebida e vocês vão compartilhar aquilo juntos. Você vai para sua casa no Natal, você vai então participar daquele alimento com todas as pessoas. Então a alimentação tem uma função de agrupar, de unir as pessoas, né? E por fim, ela tem a função de nutrir. Então a gente precisa entender que o alimento ele tem complexidade nele. Não é uma coisa ou outra coisa ou outra coisa. O legal é que a gente tenha um equilíbrio das três coisas. Por isso que a gente não tem como viver uma vida de dieta, de restrição, porque isso daí vai eliminar uma fonte de prazer muito importante na sua vida. Então, esse final de semana até me perguntaram, doutor, tem como fazer dieta com um dia do lixo? Eu falei, gente, tem como fazer dieta com todos os dias sendo dias livres. A partir do momento que você entender qual é a função que aquele alimento tem na sua vida, né? A gente tem que entender que o alimento ele precisa ser nutritivo. Aí eu acho que agora vai entrar aquela parte das escolhas que você estava falando. Quais escolhas que eu faço em relação ao alimento? A gente já não tem mais noção se aquele alimento é bom ou não para a nossa saúde. A gente vive um domínio da indústria alimentícia. A gente já não sabe mais diferença entre alimento e produto. É comum eu pegar no meu consultório e fazendo uma revisão do paciente. Ah, o que você come no café da manhã? Ah, é sucrilhos, com um iogurtezinho. Aí eu pego uma caixinha de suco de laranja e tomo. Só produto. Ela não comeu nenhum alimento de verdade ali naquele momento. E aí a gente tem que refletir, cara. A indústria do alimento, ela é uma indústria que quer gerar lucro. Igual qualquer tipo de empresa que você abre, ela tem que gerar lucro. E, infelizmente, nós temos sido experimento da indústria do alimento, porque é uma indústria jovem, tem 150 anos, entendeu? Provavelmente seus avós não comiam tanto alimento, tanto produto igual a gente come. A gente come um monte de produto. E a gente está ficando com um monte de doenças que não existiam no passado. Então, eu acho legal a gente conversar sobre isso. Qual é a sua Nossa, opinião? essencial. Eu falo com os pacientes que, assim, escolhas boas, só de você reduzir o consumo dos industrializados, você já está fazendo uma boa escolha alimentar, né? Porque, como você falou, é um produto. Né? E se você for olhar os ingredientes desse produto, desse alimento, entre aspas, é conservante, é adoçante, nomes complicados. E o que de fato você está comendo ali? O que de fato está te nutrindo, né? E a gente colhe isso lá na frente, no longo prazo. Então, quando eu falo para os pacientes uma escolha alimentar limpa, a base é reduzir os industrializados, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho muito. É perfeito. É assim, galera, industrializado tem que ter um consumo consciente. Agora no Brasil, a gente está começando a ter um pouco de legislação para melhorar o consumo consciente dos alimentos. Então, na Uhum. Páscoa, vocês já perceberam que os ovos de Páscoa já estão com aquela etiqueta assim: produto rico em gordura saturada, produto rico em gorduras, produto rico em açúcares. Isso é para mostrar para a gente que aquele tipo de alimento ali não é como uma maçã, que você sabe exatamente, né, que tem ali um monte de fibra, um monte de minerais, aquilo ali é uma coisa criada e que tem nomes ali atrás que você não entende, mas que aquele título ali na frente agora tá, galera, presta atenção. Eu não sou uma coisa normal, eu sou uma coisa anormal. Eu sou riquíssimo em gordura saturada. Eu sou riquíssimo em açúcar industrial. E pessoal, açúcar talvez seja um dos maiores problemas da nossa vida, porque açúcar é um tipo de ingrediente que ele é super barato, então é um adoçante industrial e um conservante super barato, e que ele deixa as coisas deliciosas. As coisas salgadas têm açúcar. Ketchup é lotado de açúcar.
Ketchup, provavelmente, o primeiro ingrediente nem tomate é. É Verdade. açúcar. Açúcar, água, algum óleo, depois tomate, entendeu? Então a gente tem que se tornar consciente sobre o que eles estão colocando ali. O McDonald's e o Bob's e o Burger King, eles estão competindo por você através do seu paladar. Você não vai voltar lá se aquela comida for ruim. Verdade. Você vai no outro. E o que eles têm que fazer? Deixar a comida ultra palatável. A coisa tem que... Você, antes de entrar na loja, você já tem que ter um sentimento forte em relação àquilo. De você estar passando na rua que tem um McDonald's, vários gatilhos mentais já surgiram. Eu ia lá na minha infância, eu comia batatinha, a batatinha sempre foi muito gostosa, aquela batatinha me dá prazer. Quando você tá na fila para pedir a batatinha, sua boca já tá cheia de água para pedir a batatinha, entendeu? Então a gente tem que se tornar consciente de que a gente é fruto de um grande experimento que se chama indústria alimentícia. A gente tem que estar consciente sobre isso. E o quanto o nosso paladar, ele vicia mesmo. Então, eu falo para os pacientes, tudo é um processo. Então, assim, você anos e anos ali com aquele paladar de industrializados, rico em açúcar, rico em gordura. Então, não vai ser da noite para o dia que você vai resetar esse paladar. Não, é aos poucos, né? Ah, eu concordo. São anos você chegando onde você tá, né? Não é com 2, 3 dias que vai tudo mudar. Tem pessoas no consultório que têm paladar ultra infantil. É verdade. Que, assim, é difícil você falar de legumes, entendeu? Difícil você falar de frutas com essas pessoas, porque a situação de treino já tá tão defasada, já tá tão ruim. Às vezes, essa criança que tá ali na forma de adulto na sua frente, nunca nem na infância dela comeu nenhum vegetal, né? Às vezes era um momento de briga na família. Ah, essa criança não come, vamos fazer ela comer. E aquilo já gerou naquela criança um estresse relacionado à alimentação. Aquilo já gerou naquela criança um bloqueio com determinados tipos de alimento. Infelizmente, a gente faz igual aos nossos pais ou faz o oposto deles. Então, a gente tem, né, aquele grande exemplo que a gente traz de casa e que a gente traz para a vida adulta. E aí, outra coisa que acontece muito no consultório é as pessoas falarem: ah, doutor, eu sou assim porque meu pai e minha mãe são. Eu tenho isso porque é de família. Ah, é genético. Né? Eu escuto muito essa questão da genética. Só que a gente sabe que não é. A gente sabe que comportamento é uma coisa que você aprende com seu pai e com a sua mãe. Se sua mãe foi quem te ensinou a comer e sua mãe atualmente tem diabetes, é muito provável que você coma parecido com a sua mãe e por isso você vai ter diabetes, e não porque é genético. O ambiente influencia muito mais do que o seu gene nesse Com caso. certeza. Se você pega irmãos gêmeos e coloca um na Austrália e um nos Estados Unidos, e daí a 20 anos compara eles, ou seja, gêmeos idênticos, exatamente a mesma genética, eles podem ser pessoas completamente diferentes, baseado com o que eles fizeram do ambiente deles. Então, isso é tanto uma motivação quanto um puxãozinho de orelha. Cara, você não vai ser assim porque seu pai e sua mãe eram, então você não vai ter diabetes porque seu pai e sua mãe têm, você não vai ter pressão alta porque seu pai e sua mãe têm, mas opa, se você fizer as mesmas coisas que seu pai e que a sua mãe, você provavelmente vai ter os mesmos problemas de saúde que eles. Porque existe uma semelhança, né? Aí, assim, até trazendo para mim mesmo. Na minha família, né, histórico tanto de diabetes, quanto de hipotiroidismo, quanto, né, de obesidade também. E falando de hipercolesterolemia familiar, que de fato é uma doença genética. Hoje mesmo, eu não uso medicação para reduzir meu colesterol. Mas por quê? Por conta dos meus comportamentos, das minhas escolhas diárias. Óbvio que a minha genética joga contra. Além disso, ainda tem o SOP aí. Minha genética joga contra mim. Mas as minhas escolhas diárias fazem com que não se manifeste essas doenças na minha vida, né? Perfeito. Eu acho que a nossa vida, na realidade, ela tem essa beleza que é justamente a escolha diária. A gente pode hoje ser uma pessoa e amanhã a gente decidir
ser uma pessoa completamente diferente. A gente pode criar hábitos que vão fazer com que a gente seja cada dia uma pessoa diferente. Não tem nada fácil nessa vida. Não tem. A gente não nasce bem-sucedido, rico, milionário, bonito, não sei o que lá, com a saúde mental ótima. A gente tem que lutar para conseguir isso, tá? E lutar não significa só tomar um remédio. Os remédios, eles são pontes. As pessoas precisam de medicações em determinados momentos da vida delas. As medicações, elas ajudam, só que elas não podem se tornar sua muleta. Elas não podem fazer aquilo que é um trabalho que você precisa fazer. E aquilo que você menos quer fazer é provavelmente aquilo que você precisa fazer. Se você não tem organização alimentar, é a organização alimentar que você precisa ter. Vai doer? Com certeza. Porque se organizar é complicado. Você precisa pensar, você precisa comprar, você precisa fazer, você precisa ter pronto. Porque quando você não sabe o que você vai fazer, o que tem ganha. Quantas vezes você escuta no consultório, no café da manhã eu como o que tem. Aí no jantar, não tem nada, aí a gente pede um iFood, o que tiver, entendeu? E aí a gente acabou se tornando o principal cliente do que tiver. E o que tiver significa que você está entregando a sua saúde, a sorte do que tiver. Porque você compra uma coisa, mas você não sabe o que tem ali dentro, entendeu? Então você está literalmente fazendo o que tiver. Então, pessoal, a minha chamada para vocês, a minha motivação hoje é: qual é o trabalho que você realmente precisa fazer? O que é aquilo que você está entendendo que está puxando a sua vida para baixo? O que é aquilo que está deixando a sua saúde pior? Às vezes a gente sabe o que é o problema. Doutor, eu não como bem, eu não faço atividade física, eu só trabalho, eu não controlo bem as minhas emoções. Mas às vezes nem isso a gente sabe. Então é importante que a gente gere autoconhecimento sobre a gente. Foi o que você foi fazer na psicóloga. Você foi entender o que estava acontecendo com você emocionalmente para se ajudar, para se ajudar. Porque a gente precisa se ajudar. A gente precisa de outras pessoas para mostrarem pra gente, às vezes, o caminho que a gente precisa passar. Elas já passaram, às vezes, por aquele caminho, então elas têm algumas ferramentas para apresentar pra gente, mas elas não têm como ir lá e usar a ferramenta em você. Você pega a ferramenta emprestada e você usa a ferramenta em você. Assim que você vai gerar mudança. E quando você precisar usar aquela ferramenta de novo, porque as coisas não simplesmente desaparecem, né? Eu fui obeso no passado e agora eu não vou ser mais obeso. Eu preciso cuidar todos os dias da minha alimentação para não voltar a ter um problema que eu tinha antes. Não é alguma coisa que está garantido para mim para o resto da minha vida. É uma coisa que eu preciso lutar todos os dias para ter, entendeu? Só que agora eu já tenho essa ferramenta que eu aprendi, que eu criei, que eu desenvolvi, que me ensinaram. E aí eu consigo usar essa ferramenta ao meu favor. O que você usa de ferramenta? O que é uma ferramenta legal que você sabe que funciona para você? Então, para mim, atividade física. Principal, sem dúvida. E a atividade física, ela puxa para minha alimentação. O dia que eu não faço atividade física é o dia que provavelmente eu vou fazer uma escolha ruim alimentar. Provavelmente, porque os dois eles estão entrelaçados, eles caminham juntos. Então, assim, a atividade para mim física é a principal ferramenta. Mas falando até, voltando do que você pontuou, esses dias, na quinta-feira passada, no consultório, uma paciente, que até foi indicação de outro paciente meu, ela falou assim para mim: Nossa, doutora, achei que você ia olhar meus exames e ia falar assim: Não, para emagrecer é só você tomar esse medicamento porque isso está alterado no seu exame. E eu não falei isso para ela. Não falei, não foi essa a resposta. O medicamento que vai resolver todos os seus problemas, fórmula mágica. Não, não existe. E no caso dela, na verdade, eu nem passei medicação para emagrecer. Na verdade, a gente está em um trabalho em conjunto com a Nutri, porque vai ser reeducação alimentar mesmo. Ela precisa. E ela foi em busca de uma fórmula mágica, Uhum. de um medicamento que ela não ia fazer esforço nenhum e o medicamento ia ser a salvação dos problemas dela. E isso me chamou muita atenção, né? Porque
Realmente, hoje a gente existe uma gama aí de ferramentas, de medicações que a gente pode usar, né, para os pacientes, só que, como você falou, é um período. O paciente precisa se reeducar, ele precisa fazer um esforço, ele precisa fazer atividade física, e em algum momento a gente vai retirar essa medicação. A medicação não é para sempre, não é. Ela pode ser usada, né, num momento específico, mas a gente precisa, em algum momento, pensar em retirar essa medicação. Ele não vai viver dependente dessa medicação, né? Pelo menos não é o que a gente gostaria. E falando Sim, de Ozempic, é uma medicação que custa R$ 1.000 por mês. sim. Uma vida de Ozempic significam milhões de reais que você vai estar entregando na mão de uma indústria, né? Uhum. O que que acontece, Marina? A gente tem uma ideia da medicina na qual existe um remédio para cada problema. Verdade. A gente tem uma ilusão, pessoal, ilusão de que existe um remédio para cada problema. Gente, se existisse um remédio para cada problema, ninguém tinha problema nenhum de saúde. E quem tivesse tomando mais remédios era quem estava melhor. Mas é pelo contrário. Quem está tomando mais remédios está cada vez pior. Está se sentindo cansado, está se sentindo mal, está se sentindo indisposto. Então, vamos desconstruir essa ideia de que vou no médico, vai ter um remedinho, eu vou tomar, ele vai resolver o meu problema. O trabalho é muito maior do que simplesmente tomar um remédio. E não é que o remédio não tem uma função. Ele tem, ele ajuda algumas pessoas. Mas não são todas as pessoas que aquele remédio ajuda. Ele pode ter um efeito sobre todas as pessoas, mas ele não vai gerar ajuda e cura de todas essas pessoas. Vamos conversar um pouquinho de Ozempic? Pode ser. Deixa eu até lembrar que essa paciente foi uma paciente minha, que ela estava até com a resistência insulínica aumentada e ela já tinha passado. Aí a endócrino começou a metformina para ela. E eu até usei o exemplo da metformina com ela. Falei assim: olha, se você não mudar a sua alimentação, se você não se reeducar, continuar dependente da metformina para o resto da sua vida, ó, você já tá com uma alteração. Ela tava com 200 de B12 no sangue. Na verdade, 198. Uau. É. E já tava com queixa mesmo, de memória, cansada. Já tava com as queixas da deficiência de B12. Além disso, já tava com alteração de anemia mesmo no hemograma. Uau. E eu falei pra ela: olha, essa consequência aqui é pelo uso da sua metformina, que ela provoca a deficiência de B12. Então, você não pode ficar dependente da medicação. A gente precisa mudar a sua alimentação para a gente conseguir tirar a medicação. Exato. Não é à toa que as medicações têm uma bula gigantesca. Sim. A bula, pessoal, significa o que as pessoas que tomaram aquela medicação sentiram. Existe um ditado popular que é tipo, se você lê bula, você não toma a medicação. Que a gente deveria levar isso um pouco mais a sério mesmo, entendeu? Dipirona tem efeito colateral. Exato. Todas as medicações têm Todas as efeitos graves. medicações. Sobre o Ozempic, qual é a sua opinião sobre essa medicação? Então, eu uso sim no meu consultório quando eu enxergo que o paciente precisa dessa medicação no emagrecimento dele, principalmente pacientes que têm assim compulsão alimentar. Então, pacientes assim que comem sem freio mesmo. Então, eu utilizo mais associado com a reeducação alimentar. E desde do início, desde a primeira consulta, eu falo, você não vai depender da medicação. A gente vai pensar em retirar. A gente começou, mas a gente já vai começar a pensar a retirar essa medicação no futuro. Até porque, como você falou, é uma medicação cara, né? E agora surgiu a tizerpatida, né? Um Mondiaro, que é ainda mais cara que um Ozempic. Tá quase 6.000 reais, né? Se converter pro real. Medicação caríssima. Todos, né, são análogos de GLP-1, né, de GIP, então, assim, vão retardar o esvaziamento gástrico, vão gerar saciedade. Claro que são medicações que foram criadas para o diabetes, mas que são utilizadas para o emagrecimento, mas tem que ter data para retirar a medicação. Não é depender da medicação para o resto da vida, não. Exato. Eu também uso o Ozempic na prática clínica. É uma medicação que é potente
Então, a gente vê as pessoas tendo resultado. E o Ozempic, pessoal, ele vem para sanar uma necessidade da nossa sociedade que se chama imediatismo. O paciente que chega para mim, vai começar a tomar o Ozempic hoje e vai passar comigo novamente em 2 meses, eu espero que aquele paciente vá ter perdido no mínimo 6 quilos. Né? Claro que isso varia muito. Tem paciente que perde 12, tem paciente que perde 3, tem paciente que perde quase nada, mas uma média aí de uns 6, 7 quilos até a próxima consulta, né? Com a progressão de dose habitual. E quando você vai no Google, e eu fiz essa pesquisa, dá uma olhadinha, o que as pessoas digitam lá no seu buscador em relação ao emagrecimento, vocês vão ver que as pessoas estão buscando assim, ó. Como emagrecer 10 quilos em 2 dias. Como emagrecer 10 quilos em 4 dias. Remédios para emagrecer. Aí depois, dieta para emagrecer. Então, a gente percebe nessa pesquisa que eu fiz, por ordem de prioridade mesmo, que as pessoas querem resultados milagrosos. Eu imagino que nem depois de uma cirurgia você vai ter perdido 10 quilos em 2 dias. Se você fizer uma desidratação severa, você não vai ter perdido 10 quilos em 2 dias. Mas as pessoas estão buscando isso. Acredite. E aí, dominados por esse sentimento ignorante, que se chama imediatismo, as pessoas acabam se submetendo a situações muito complexas na vida dela, que é o caso dessa moça que foi parar na UTI usando o Ozempic sem prescrição médica. É um remédio caro, ou você paga a consulta ou você paga o remédio para algumas pessoas. Consulta ou remédio? Consulta, vamos no remédio, tá todo mundo usando. Aí dá problema. Então a gente precisa entender, pessoal, que emagrecimento não é uma coisa que vai acontecer em 2 meses. Não é uma coisa que vai acontecer em 4 meses. Isso é uma coisa que vai estar acontecendo para o resto da sua vida. Você vai precisar entender e criar novas formas, novos hábitos para que você se torne uma pessoa cada vez com um peso mais adequado e depois que você mantenha esse peso adequado. Porque também é comum a gente ver esse paciente que perdeu os 10 quilos em 2, 4 meses e depois volta no consultório para a gente, ele dá uma desaparecida, não adere às outras estratégias do plano terapêutico e volta com 8 quilos já de volta. Ainda não ultrapassou o peso de antes, mas se ele demorasse mais um pouquinho, ele provavelmente teria ultrapassado. Ou seja, é o que todo remédio de emagrecer até hoje fez. Ele emagreceu as pessoas e depois que elas param de tomar o remédio, elas voltam a ganhar o peso delas. Então, a gente já viu isso com sibutramina, a gente já viu isso com Orlistat, a gente já viu isso com Saxenda, a gente já viu isso com N anfetaminas que já foram comercializadas e que ainda são comercializadas, que elas não resolveram a base do problema. Elas trataram um sintoma. O sintoma é o ganho de peso. O sintoma é a obesidade. O problema não é esse. O problema é outro. A raiz daquela situação é outra. Portanto, o que eu faço? O que eu acho legal de fazer? Primeiro, você tem que conscientizar o paciente em relação a isso que você falou. Olha, a gente vai começar, tem uma data para a gente fazer, uma data para a gente terminar. Esse período aqui vai depender da gente alinhar isso com vocês. Geralmente é uma prescrição longa, porque você vai estar mudando o estilo de vida da pessoa e que é isso que vai ter o resultado duradouro. Mas eu vejo que ela pode servir, às vezes, como uma grande motivação para os pacientes. Então, as pessoas que estão tristes, que já estão tentando perder peso há mais tempo e aí acabam perdendo aquele peso mais rápido através do remédio, às vezes eles conseguem gerar uma motivação ainda maior para eles conseguirem o resultado duradouro. Então, pessoal, vai depender não é da medicação, é do que você faz quando você está tomando essa medicação. O que você vai fazer? Durante esse processo, eu vou traçar uma estratégia de vida nova para mim? Eu vou decidir tratar meu psicológico, fazer meu detox, fazer a minha nutrição adequada através das comidas e através dos suplementos, fazer a minha modulação hormonal de acordo com o médico prescrevendo para mim, que aí você vai ter benefício com o uso dessa medicação, que você vai usar ela por um período de tempo
delimitado, vai ter o benefício da perda de peso, do controle, da compulsão, para daí então você depois manter. E eu tenho pacientes assim no consultório, assim, que inclusive na semana passada ela passou comigo, ela perdeu aproximadamente 23 quilos já nesse processo todo, então é uma mãe de família que trabalha, que cuida da casa também. Depois da gestação, ela não tinha conseguido perder todo o peso que ela tinha ganhado. Essa história é comum a gente vivenciar no Verdade. consultório. Ela falou, doutor, eu tô precisando de uma ajuda. Aí eu falei, beleza, eu vou te ajudar. A gente vai fazer o Ozempic, você vai fazer jejum intermitente, a gente vai colocar um perfil de dieta cetogênico para você. E a pessoa usou uma caneta de Ozempic, 2 meses, mais ou menos. E agora, 8 meses depois, ela tá cada vez melhor. E a medicação já saiu, ó, há muito tempo atrás, entendeu? Foram 22 quilos nesse processo todo. Então, esses são os pacientes que deixam a gente motivados de usar Verdade. a medicação como sendo uma Uma ferramenta. ferramenta. Mas você tá vendo qual foi a mudança que ela fez na vida dela? Ela tá fazendo jejum intermitente, inclusive na semana passada. Eu prescrevi jejum de 24 horas para ela, porque ela tinha ido já em outros médicos que queriam começar outras medicações, mas ela falou, não, ainda não. Aí eu falei, você topa fazer jejum de 24 horas? Ela falou, eu topo. Eu já tô fazendo de 18. Então, para ela vai ser estender um pouquinho, uma vez por semana, 2 vezes por semana, para ela ter ainda mais resultados na manutenção de peso, para ter mais resultados esteticamente também, que também é importante. Então, essa é a minha visão sobre o Ozempic. Eu acabei lembrando de outro, na verdade, 2 pacientes meus. Um que começou comigo em outubro, do ano passado. E ele é alcoólatra, ele é tabagista e também sobrepeso. E aí eu decidi pela bupropiona, né, com naltrexone. A gente começou a medicação. Hoje ele já tá sem a medicação e parou, né, tanto o tabagismo quanto o alcoolismo. Aí ele me indicou um amigo dele, que veio comigo passou em janeiro para fevereiro. E eu comecei a mesma medicação, porque também ele, na verdade, já estava com uma obesidade aí grau 2, né? Até conversei com ele até sobre a bariátrica. Falei para ele, indiquei até uns 2 cirurgiões para ele passar, mas ele a princípio não, porque também viu o resultado do amigo dele, falou assim: não, vamos com a medicação. Então eu falei assim: tudo bem, mas enfatizei para ele: tem que fazer atividade física, tem que fazer reeducação alimentar. Conscientizei, né, o paciente nesse sentido. E eu comecei, né? Geralmente eu começo com uma dose menor e vou titulando, aumentando. Cheguei até numa dose, assim, muito alta de ambas as 2 medicações, sem resultado. Ele veio no retorno sem resultado. E ele falou assim: nossa, doutora, meu amigo com muito menos teve resultado. Tava com menos medicação e teve resultado porque nada funciona comigo. Aí eu falei assim: ó, agora é o momento da verdade. Me conta, você fez atividade física? Você fez a reeducação alimentar? Ele: não, doutora, eu já vi que eu já estava com essa medicação, eu vi que surgiu o Contrave, que é a mesma medicação numa dose menor. E as pessoas tomam e emagrecem. Eu falei assim: não, com essa dose toda eu vou emagrecer. E não emagreceu. Ele só largou o cigarro, que pelo menos, né, pelo menos isso, cigarro ele largou. Mas continuou com álcool todo dia e sem reeducação alimentar e sem atividade física. Então, assim, emagreceu assim o quê? Uns 2,5 kg desde janeiro. Eu conversei com ele de novo. Então aí, né, 2 pacientes diferentes, um que entendeu, precisou da medicação um período, né? A gente conseguiu até tirar hábitos ruins de vida dele, né? Cigarro, álcool, e emagreceu bem. Aí já tá com um percentual de gordura de 10%. Uau. Maravilhoso, campeão. E o outro, sem resultado, um resultado, né, muito pequeno. E com doses máximas aí da medicação, dose que só ele que tá com essa dose. E sem resultado, mas por quê? Porque não mudou o estilo de vida. Ele tá transferindo a responsabilidade. Transferindo a responsabilidade para a medicação. E às vezes pro médico também, né? Ele falou: não, doutora, mas eu vi essa dose toda alta. Meu amigo com muito menos teve resultado. É minha genética, né? Outra culpada comum. É minha genética. Exato. Ó, essa semana passada eu atendi um paciente online. E aí, ele começou a consulta
muito feliz. Muito feliz. Ele começou falando assim pra mim: Doutor Guilherme, eu nunca estive tão feliz igual eu tô hoje. Eu fui, eu fui comprar roupa e antes eu tava vestindo calça 54. E aí eu fui na loja e a moça me perguntou: qual é o número de calça? E ele falou assim: eu tava desatento, respondi 54. E a moça falou assim: não, você não é 54. Aí ele falou: ih, é verdade, eu emagreci, já emagreci 18 quilos. Ele falou. Aí ela falou: peraí que eu vou trazer pra você. E aí, no fim das contas, a calça que ele tava vestindo agora era 44. E ele Nossa. tava muito contente com isso. Mas, a gente tava usando o Ozempic pra ele, tá? E ele teve esse resultado. Mas na hora que começou a consulta, ele abriu o celular dele e me mostrou assim, ó, doutor, olha aqui, ó, quantas vezes eu fiz check-in no meu CrossFit desde que a gente começou o nosso tratamento. Aí era assim, de segunda a sexta, todos os verdinhos, verdinhos, verdinhos. Se ele faltou 2 vezes o CrossFit em 3 meses, foi muito. Quem teve esse resultado? Foi o Ozempic ou foi ele? É claro que foi ele que teve o resultado, entendeu? Ele falou, doutor, eu trabalho num cartório, a gente não estava indo tão bem assim com as nossas metas, estava tendo um grupo de demissões, foram demitidas 14 pessoas do meu cartório, e eu estava com muito medo de ser demitido também. Mas eu não fui demitido, sabe por quê? Porque os meus resultados nos últimos 3 meses estavam muito melhores. Porque as pessoas viam que eu estava chegando no consultório feliz. Eu estava cantando e eles falaram assim, gente, essa pessoa a gente precisa ter no time, porque a gente precisa de alguém motivado dessa forma para ajudar todo o restante do grupo, sabe? E aí eu vou fazer uma aspas aqui. Muitas vezes, pessoal, a obesidade, ela causa uma sequência de outros problemas. E um problema muito comum de eu ver nas pessoas que estão com sobrepeso e obesidade é a apneia obstrutiva do sono. Então, as pessoas não conseguem respirar bem à noite enquanto elas dormem. Algumas vezes, a própria família faz o diagnóstico, fala, ó, eu vejo que à noite ele está dormindo e ele fica sem respirar. E fica um tempo sem respirar. E depois volta. E é uma roncação a noite toda. E é um mau humor no outro dia. É um cansaço no outro dia. Aquela pessoa bebe café, 9, 10 cafés por dia cansada, mesmo com café tá sempre cansado. Pessoal, tem que fazer o exame polissonografia. Tem que descobrir o que está acontecendo. E esse paciente provavelmente resolveu o problema dele de apneia obstrutiva do sono. Por isso que ele melhorou tanto o humor dele. Por isso que ele emagreceu e chegava cantando no outro dia. Melhora a autoestima, melhora a qualidade do seu sono, regula os açúcares do seu sangue, regula as gorduras do seu sangue. Aí regula os hormônios que estão acontecendo no seu sangue. Aí você se sente melhor, mais feliz. É uma cascata. E essa cascata não começa com a injeção do Ozempic. Ela começa com a mudança que você está fazendo aqui, ó, dentro da sua cabeça. O Ozempic não muda a cabeça. O Ozempic, ele inibe seu apetite. Durante esse processo do Ozempic, você precisa gastar tempo com a sua mente. Você precisa entender qual é a situação da sua vida que está te puxando para baixo. Será que você está com medo de alguma coisa? Será que você está com raiva de alguma coisa? Será que você está orgulhoso e seu orgulho está te cegando? Será que você está extremamente apegado com alguma coisa, com um emprego, com uma posição, e isso daí está tomando todo o seu tempo livre? A gente precisa entender qual é a base do nosso sofrimento, né? A nossa vida, ela é sofrimento. A gente tem momentos que a gente está melhor, que a gente está bem, que a gente está equilibrado, mas eventualmente a gente sofre novamente. A gente está sempre buscando se sentir melhor. E aí, quando a gente consegue entender bem os nossos sentimentos, dar nome aos bois, entender o que é aquilo que às vezes a gente chama de ansiedade, que a medicina põe um título em cima, ele fala assim, ansiedade. O que é a ansiedade? Ah, a ansiedade é esse sintoma com isso, com isso, com isso. Mas o que está causando a ansiedade? Ah, isso. Gente, é uma desregulação de um sentimento que você está tendo. A depressão é a desregulação de outro sentimento que você está tendo. A compulsão é a desregulação de um outro sentimento que você está tendo. Quais são esses sentimentos que estão colocando a gente para sofrer? A gente não sabe nem o nome. A gente coloca grandes títulos em cima, tipo assim, estresse. O que é estresse? Atividade física é estresse, sono ruim é estresse.
Alguém que te fez raiva é estresse, trânsito é estresse. Como é que você vai resolver uma coisa que você não sabe nem o que é? Se você não sabe o que está te fazendo sofrer, você não vai conseguir resolver aquilo. Verdade. Você precisa fazer o trabalho de entender qual é a situação que está te fazendo sofrer. O que é a base daquele sentimento. Aí depois disso, você vai conseguir liberação. Você vai trabalhando e você vai vendo melhora progressiva na sua vida. A gente não precisa ver 20 quilos em 2 meses indo embora. Você não demorou 2 meses para ganhar 20 quilos. Você demorou mais tempo. Às vezes foi 10 anos, desde a gestação do seu último filho. Às vezes foi desde o falecimento de alguém que você conhecia e que você queria muito bem. Às vezes foi depois de uma separação. Então você precisa entender qual é aquele sentimento que surgiu lá naquela época que você não conseguiu lidar até agora, que está fazendo você sofrer. Que dor que é essa que você está tentando esconder, mascarar? E é claro que a gente está falando de uma questão de sentimentos, mas existem outras coisas que causam também, né, a desregulação do peso. Desnutrição, excesso de nutrição com nutrientes errados, esse acúmulo de substâncias ruins no nosso corpo, precisa fazer detox. Gente, as coisas que são poluentes aqui, nesse mundo que a gente vive, a gente não sabe nem o nome delas. Você tem inimigos invisíveis do seu lado todo dia, entendeu? Você não faz ideia que está saindo na água da sua torneira ali. Você imagina que aquela água é tratada porque um dia te falaram que ela é tratada, mas ela é tratada contra o quê? Você está entendendo? Você é tratado com cloro, contra bactérias, contra sujeira, tá transparente, tá ótimo, gente. Então a gente precisa entender também seus hormônios. As desregulações elas vêm surgindo de cima. Uma noite mal dormida desregula a sua produção de melatonina, que desregula a sua hipófise, que controla a sua tireoide, que controla a sua adrenal, que controla os seus ovários e os seus testículos. Uma noite de sono bem dormida é fundamental. A gente não dorme mais, entendeu? E você falou da tireoide. Como que também a alimentação, né, influencia o bom funcionamento, né, hormonal dos nossos hormônios, né? Tireoide, eu recente estava explicando para uma paciente que tem Hashimoto e a gente decidiu em conjunto retirar o glúten, por exemplo. Além disso, né, a gente teve que repor vitamina D, selênio. Mas eu falei para ela, a gente precisa corrigir sua alimentação, né? E aí ela voltou tem 4 meses e os anticorpos já reduzidos, sabe? Isso para mim foi. Eu falei para ela: olha, aqui, ó, você acredita agora? Ela falou assim: nossa, doutora, eu comecei porque a senhora insistiu muito, mas assim, eu nem acredito. É indetectável meus anticorpos, eu não tô acreditando. Eu falei assim: pois é, poder da alimentação, né? Exatamente. Esses dias eu peguei um paciente exatamente assim no consultório. Ele tinha uma dermatite severa no corpo dele e que eu falei, olha, provavelmente isso tem uma origem alimentar e intestinal. A gente precisa tirar esse alimentos. O básico, leite, trigo e açúcar, né? E aí ele ficou reticente, ele não Eles ficam. acreditou confiante naquilo não, entendeu? Eu falei, olha, tem 2 exames que a gente vai fazer. Vamos fazer IgE alimentar e vamos fazer IgG alimentar. Alergias e hipersensibilidades alimentares. O teste de alergia dele veio com um título super baixo, que não justificava todo aquele sintoma que ele estava tendo. Aí a gente fez o teste de hipersensibilidade alimentar, um teste relativamente caro. E aí voltou. IgG muito positivo para leite. E aí ele falou, doutor, quando o teste voltou positivo para leite, eu falei, não, é verdade, eu tenho que parar. E aí, na metade do caminho, né, entre ele passar na consulta de novo comigo, ele já tinha descontinuado o uso de leite há um mês e estava sem lesão nenhuma na pele dele. Eu falei, pois então, é isso aí. A gente precisa estar consciente em relação aos alimentos e o que eles fazem no nosso corpo. Às vezes a gente vai precisar de um médico para direcionar a gente, para direcionar qual é o alimento, para a gente não viver uma vida de extrema restrição. Uhum. Por isso que os nutrólogos estão aí para ajudar a gente a entender qual o caminho que a pessoa pode seguir em relação à alimentação. Ah, abordar também, que agora saiu nas mídias, né? O chip da beleza.
né, que é o ativo, né, a gestrinona. E até uma paciente minha falou assim: ah, não, doutora, quero colocar esse chip da beleza. De primeira vez, né? Primeira consulta, ela já sentou e falou assim: eu quero colocar o chip da beleza, ouvi falar, minha amiga colocou a gestrinona, tá ótima. E aí, na consulta, identifiquei que ela não tinha indicação, né? Não é uma indicação estética, e sim uma indicação ginecológica, ela não tinha. Ela saiu mega frustrada, mesmo falando pra ela que ela não tinha indicação. Aí agora recente, né, saiu, né, nas mídias, o chip da beleza, que na verdade não foi proibido, é proibida a propaganda, né, e o uso estético, mas que de fato é uma propaganda imensa que como se fosse uma mágica. E não é, é um hormônio usado para queixas ginecológicas, né, como endometriose, mioma, né, e não para o fim estético. Ele ficou famoso por conta do fim estético. É verdade, ele ficou Ele famoso pelo fim ficou estético. famoso porque as pessoas que tinham problemas ginecológicos e usavam esse tipo de hormônio, a gente percebia que as pessoas perdiam gordura e desaparecia a celulite. Sim, E aí ele levou essa fama, né, de, nossa, fui tratar uma endometriose, fui tratar um transtorno menstrual grave, muito sangramento, muita cólica, baixíssima libido, todos esses problemas. E acabou que a gente viu que ele tinha esse efeito de gerar alguma melhora visual também na paciente. E aí acabou iniciando, né? As pessoas acabaram começando a fazer muito uso por conta disso. Só que toda medicação, ela contém uma sequência de efeitos colaterais. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente vai começar uma medicação, a gente tem que entender que a gente tem que topar alguns efeitos colaterais, senão aquela medicação não faz sentido na sua vida. E aí, às vezes, motivados pela melhora instantânea, pela beleza, as pessoas acabam ignorando os efeitos colaterais que podem surgir e depois ficam muito chateadas com o que pode acontecer, entendeu? Então, toda medicação ela precisa ter uma avaliação bem criteriosa para entender realmente se aquilo vai fazer sentido ou não na vida da pessoa. aí engraçado que a paciente, né, que eu coloquei, né, o implante hormonal de gestrinona, coloquei por conta da endometriose, até foi a gineco que me indicou, e E ela falou assim, ela até me mandou mensagem, mandou um áudio e falou assim: Nossa, Má, mas por que você não colocou na minha amiga? Mudou minha vida. Tô sem dor, tô sem cólica. Nossa, não tô sofrendo com a TPM. E, nossa, minha amiga foi aí porque eu te indiquei, não sei o que. Eu falei assim: Não, mas ela não tem indicação. Ela não tem indicação dele. E aí, se ela tiver um efeito colateral, né, que pode dar acne, né, pode engrossar a voz, enfim, se tiver os efeitos colaterais dele, qual foi a indicação? Puramente estética? E aí, se a indicação for estética, o tiro saiu pela culatra. Sim, Porque ela foi para ter um objetivo de melhora estética e saiu com pior estética. verdade. Saiu com espinha, saiu com queda de cabelo, o clitóris ficou grande e a voz ficou grossa. Então, pessoal, realmente é uma faca de dois gumes. Ela Sim. pode, se você está usando meramente com efeito estético, ela pode, né, dependendo de como foi feita aquela prescrição, te prejudicar mesmo, né? O que que você pensa sobre outras medicações para emagrecer? O que que você tem usado com sucesso no consultório que você... Eu uso muito o Ozempic, bastante. É, Uso também muito agora, né, chegou o Contrave, mas a Bupi com a naltrexona eu uso bastante. Eu tenho muitos pacientes que eles são alcoólatras, eles que não se enxergam como alcoólatras, mas infelizmente eles são. Uso diário de álcool e em quantidades assim razoáveis. Eles que falam assim, mas é por conta de uma reunião, é por conta do trabalho, então, né, para socializar, mas acaba fazendo o uso abusivo do álcool, além disso, o cigarro. Então, eu gosto muito da Bup e naltrexone, que são medicações que são usadas para, né, para retirar o álcool, né, e o tabagismo. Então, assim, casa muito bem com o emagrecimento. E todos eles, assim, eu
buscam conscientizar desde a primeira consulta que vai ser, como a gente falou, não vai ser para sempre, não vai depender da medicação, é até você mudar, né, seu estilo de vida e a gente vai retirar a medicação. E agora vamos ver, né, como é que vai ser com a tirzepatida, se ela vai chegar com um preço aí, Hum. pelo menos mais barato, porque assim, é uma medicação que promete muito, né? Estão falando que assim, equivale a uma bariátrica, equivale aí com um resultado muito superior ao Ozempic, um emagrecimento assim, estudos falando de 15, 20 quilos, O mas que, o que eu ouvi da Tirzepatida foi que o Ozempic tem em bula uma prescrição, uma melhora de 5 a 17% de perda de peso. Então, se você tinha 100 quilos, você pode perder entre 5 e 17 utilizando essa medicação. O que eu vi do Tirzepatide foi que ele entregava até 20% de perda de peso corporal. Então, se você tinha 100, você pode perder até 20 quilos por dia. A minha visão dos estudos que eu vi é que a diferença não é tão grande assim, só que a indústria farmacêutica, para vender uma medicação um pouco mais cara, coloca que o resultado vai ser muito melhor. Então, de 17 para 20 é 3%. O que numa pessoa de 100 quilos pode significar 3 quilos. E que o estudo que eles fizeram em relação a esses 20%, as pessoas estavam consumindo 500 calorias por dia só. Então, não era só a medicação. Era a medicação e o mais déficit calórico déficit absurdo. calórico. Exato. Então, eu tô curioso para ver também como vai ser o Tirzepatide. Eu imagino que, né, alguns pacientes também vão se beneficiar dele, igual já se beneficiam do Ozempic, mas com as mesmas ressalvas que a gente já fez aqui agora. Ela vai ser nova, vai ser potente, mas a gente precisa pensar também nos outros aspectos que geram emagrecimento e que entregam né, a manutenção dessa perda de peso. Só uma informação. A gente no Brasil atualmente tem, isso é dado do Ministério da Saúde de 2020, ou seja, tem 3 anos já. Na pesquisa que eles fizeram, 60% da população brasileira vive em sobrepeso. 60%. Significa, então, que é mais difícil você encontrar alguém que tem peso normal do que você encontrar alguém que tem sobrepeso. Então, já virou maioria. E desses 60% que tem sobrepeso, 25% são obesos. Então, a gente já tem, né, praticamente um quarto aí da população, né, na realidade, os 25% é da população geral e não dos 60%. Um quarto da população vivendo em obesidade. Então, a gente tem uma epidemia de obesidade. É por isso que essas medicações, elas estão fazendo tanto sucesso. Porque tem muita gente vivendo em sobrepeso e obesidade. É uma epidemia, é um problema de saúde grave que vai ter consequências graves sobre a população. E a gente não tem como tratar isso sem que a gente envolva outros responsáveis. A indústria dos alimentos, eles sabem muito bem qual é o gatilho que eles precisam apertar para você ir comprar a comida deles. Eles estão em cada esquina, com cores muito fortes, com cheiros muito vívidos. E a gente vai lá e passa, vai sair do aeroporto, fica difícil resistir o Bavarian Nut, porque tá com aquele cheiro de caramelo delicioso e é gatilho, entendeu? Se você tiver um pouco cansado e tiver o dinheiro para comprar, você vai comprar. Então a gente precisa gerar conscientização, a gente precisa que os nossos governantes, eles comecem a entender isso como um problema que vai gerar milhões, bilhões de gastos de saúde pública, porque obesidade é fator de risco para câncer, obesidade é fator de risco para doença cardiovascular, infarto, AVC. Uma pessoa que infarta tem um custo elevadíssimo para o sistema de saúde, uma pessoa que tem um AVC tem um custo elevadíssimo para o sistema de saúde. Quem estão pagando somos todos nós, exceto aquelas pessoas que pagam os impostos e pagam também a saúde suplementar, que é o plano de saúde, então estão pagando 2 vezes, muitas vezes baseado naquilo que a gente usa como alimentação na nossa sociedade. Então a gente precisa rediscutir a alimentação na nossa sociedade. Não tem como nos colégios a gente não ter educação alimentar. Não existe como nos colégios a gente não conversar sobre uma alimentação saudável. Não existe como a gente ignorar o problema, né? Agora a gente já está vendo os rótulozinhos nas caixinhas.
Mas isso precisa ser intensificado. Precisam haver restrições. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Existem países que já existem restrições severas a determinados tipos de alimento. É na Islândia que não pode McDonald's mais. Eles têm um museu que tem o hambúrguer do McDonald's que foi feito no último dia que a cadeia internacional de alimentos permaneceu no país. Depois daquilo, eles não são mais permitidos lá naquele país. Isso vai extremamente contra a nossa ideia capitalista de que a gente pode e precisa consumir o que a gente quiser quando a gente quiser, mas aquela sociedade, da forma que eles pensam, já chegou à conclusão de que aquele tipo de investimento capitalista na nação deles vai trazer prejuízo para eles como sociedade e não gerar geração de renda e emprego. Não adianta você gerar um monte de renda e emprego agora e depois você redirecionar todo esse dinheiro para gastos com saúde pública. Entendeu? Então é importantíssimo a gente abrir a mente para outros aspectos da alimentação. A gente vive ali só a nossa verdade, só o nosso mundinho, mas a gente precisa entender isso como um problema da nação Brasil, um problema da nossa sociedade como um todo. E aí a gente vai ter benefício de melhora, né? Ah, eu falo até a nível, assim, do mundo ocidental, né? Eu acho que aí, não só o Brasil, mas isso abrange, né, outros países também, porque a nossa cultura é uma cultura que, assim, a nossa dieta é uma dieta, assim, bastante prática, ali do fast food, do que é mais rápido, eu não posso parar, eu tenho que estar aqui trabalhando e mandando para dentro um hambúrguer, um milkshake ou uma pizza, porque é mais prático, e é isso, né? Então, assim, é uma mudança cultural, Ó, quer ver? né? No final da faculdade eu passei um tempo nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos eles não pausam para almoço. Na época da faculdade de medicina, durante o almoço tinham algumas palestras e a um determinado momento todo mundo na palestra abria a marmita deles para comer. Só que comida de americano, então não tem cheiro, não tem isso, não tem aquilo, ela é toda processada para que a gente não tenha, né, um cheirão acontecendo no ambiente de palestra. Itália. Na Itália, as pessoas param horas depois do almoço para descansar, para fazer a siesta. Então, como que as sociedades estão se relacionando com a alimentação? A nossa alimentação não começa na hora que você abre um prato. Ela começa, muitas vezes, eu lembro da minha infância, quando eu estava em casa e tinha alguém que estava fazendo comida em casa, começa na hora que você começa a sentir o cheiro da O comida vindo cheiro do da comida. fogão, uma hora depois do café da manhã. Ali começou a sua digestão que foi se evoluindo durante a manhã, então você já entendia, vai ser feijão, vai ser arroz, vai ter tal carne, a sua cabeça já entendeu qual era a comida que ia ter. Portanto, os caminhos neuronais para a produção de determinados tipos de enzimas, suco, processo digestivo já estava todo pré-pronto, para que quando você sentasse à mesa, você já visse o alimento todo ali, e ali começava a outra fase da digestão, visual. 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 Então você tá vendo a comida ali, olha, esse é o tamanho daquilo, esse é o tamanho daquilo, eu vou precisar. Isso tudo inconscientemente. E por fim, começar a colocar a comida na boca, que daí começa um outro processo, né? A digestão do alimento dentro do nosso corpo em si. E a gente perdeu todas essas etapas. A gente agora, Verdade. imediatamente, se eu quiser pedir uma comida que ela vai chegar para mim, sem nenhuma dessas etapas eu vou abrir e vou começar a comer ela. Provavelmente rápido, porque eu tenho que ir para algum outro lugar fazer alguma coisa, porque tá acabando o tempo que a gente tem e é assim que a gente tem lidado com a alimentação atualmente. A gente não tem dado a devida importância para a alimentação. A alimentação é o fator modificável mais potente para o surgimento e controle de De doenças. doenças. Mais potente. Então, se você controla, né, dos fatores que dá para mudar no seu dia a dia, na sua vida, do que dá para mudar e que vai ter o melhor, o maior impacto sobre a sua saúde, é a alimentação. Alimentação. Então, se você decide que você quer controlar a sua alimentação agora, você vai colher os impactos disso a longo prazo. Saúde é uma herança que você deixa para você. Às vezes a gente pensa que fazer alguma coisa agora não vai trazer o resultado imediato, aquele imediatismo que a gente estava conversando. Mas e a herança que você quer deixar para você com 70 anos? Uma herança de saúde, não de dinheiro.
Porque dinheiro muitas pessoas têm, muitas pessoas não têm dinheiro, mas se elas têm saúde, elas conseguem viver com felicidade e com dignidade e com plenitude. Agora, se você não tem saúde, aí se você tem dinheiro, você vai gastar todo o seu dinheiro para tentar recuperar a saúde. A Vai no saúde. Einstein, vai comprar os tratamentos mais modernos do Uhum. mundo, eu tenho pacientes que já foram para vários países do mundo fazer tratamentos inovadores, experimentais para melhorar a condição de saúde deles. Pessoas que têm condição para fazer isso. Se você não tem dinheiro e perdeu a sua saúde, agora você vai começar um processo de sofrimento. Né? Os dois estão sofrendo. Um está com uma esperança de que alguma coisa vai resolver, o outro às vezes nem a esperança tem, aí soma-se outros problemas de saúde mental no processo e aí eles ficam desesperançosos. Então, pessoal, a gente tem que pensar como saúde como sendo um mega presente que a gente vai deixar pra gente no futuro, né? É uma liberdade que a gente vai ter de viver a nossa vida, né? De viver a vida da forma que a gente quiser e puder. Sem saúde você não vai viver, você vai sobreviver, 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 e aí às vezes E chega o Gui, fim. você falou um ponto que eu abordo assim, a maioria dos meus pacientes são mais velhos. E assim, a maioria nunca nem fez musculação, por exemplo. E aí, como é que eu vou? Uma pessoa que ali tem seus 60 anos, seus 50 anos e nunca fez musculação. Como é que eu vou falar pra ela da necessidade da musculação? Sabe o que eu falo com todos eles? Eu falo, músculo é uma poupança. Porque quando você tiver seus 70, seus 80 anos, seus 90 anos, se você não tem músculo, você não vai ter autonomia. E autonomia para quê? Para levantar de uma cadeira, levantar de uma cama, você se alimentar sozinho, você ir ao banheiro sozinho, você tomar seu banho. Então, assim, eu sempre coloco isso para os meus pacientes. É no futuro, para você manter a sua autonomia. Então, eu falo isso muito puxando para a musculação, né? E no processo de emagrecimento também. A Exato. musculação é um tecido, né? A massa muscular ajuda no emagrecimento, aumenta seu metabolismo, então vai ser mais fácil quando você associa a musculação. Então, também aí no processo de emagrecimento. Com certeza. Eu estava estudando sarcopenia esses dias, e a gente pensa que sarcopenia é uma coisa que acontece com o vovozinho que não está conseguindo andar. Não, Pessoal, pelo contrário, é. sarcopenia que pode ser definida através de três formas, tá? Pré-sarcopenia, sarcopenia e uma sarcopenia já com um grau de intensidade. Na pré-sarcopenia, você tem a redução da quantidade de músculo. A pessoa tem pouco músculo. Na sarcopenia, ela tem pouco músculo e tem pouca força, que é de onde sai, né, do músculo sai a sua força. E nas sarcopenias mais graves, ela já tem limitações importantes. Às vezes a pessoa nem está saindo da cama mais, não consegue mais se levantar da cama. A sarcopenia, ela não acontece do dia para a noite. Hoje eu tenho força e amanhã eu não tenho força. A não ser que tenha uma causa neurológica e você sofra um acidente grave. Mas aqui a gente falando de obesidade e doenças crônicas, isso é um processo que vai acontecendo. E que a gente da nutrologia está prestando muito mais atenção do que todas as outras especialidades médicas. A gente está cuidando de um grande recurso que se chama massa muscular, que é o que vai evitar que você lá no futuro caia, quebre a sua perna e fique sem andar com a cabeça do seu fêmur porque você escorregou, não teve força para se sustentar em pé, entendeu? O seu osso, ele só tem densidade se o seu músculo tiver força. O músculo está diretamente grudado nos ossos através dos nossos ligamentos e dos nossos tendões, e quanto mais força um músculo faz, mais tração existe dentro de um osso, mais força aquele osso desenvolve. O osso só desenvolve força com pancada, com tração, com atividade física. E uma nutrição adequada e um fator hormonal importante. Então, é muito importante que a gente cuide desse processo que se chama pré-sarcopenia. Na pré-sarcopenia, pessoal, vocês vão ter pouca quantidade de músculo. Vocês ainda estão com a força para fazer aquilo que vocês precisam fazer. Mas, se tiver junto alguma outra doença que está te inflamando cronicamente, como é a obesidade, daqui a pouco você está com a sua composição corporal completamente desfavorável.
você tem nada de músculo, um monte de gordura e você ainda está se mantendo funcional. Mas daqui a pouco você está cansado o tempo inteiro. E você está cansado não é porque você está inflamado, você pode estar inflamado também. Mas você pode estar cansado porque você não tem força. Como é que o seu corpo rende se você não tiver força? Se você é uma pessoa fraca no sentido da força, né? No sentido de não ter força muscular, de não ter quantidade de músculo. Então é muito importante. E esse é um recurso que a gente nutre, que a gente faz crescer, que a gente pode ajudar as pessoas a desenvolver também. Então procure seu nutrólogo para fazer uma avaliação em relação à sua massa muscular. A gente não precisa ficar prescrevendo, né, hormônio só para você ficar bonito. Bonito é uma consequência da saúde. Beleza é consequência de saúde. A gente só tem um exterior muito bonito se a gente tiver saúde por dentro da gente. Beleza de verdade. Então, se você tiver saúde, a beleza vai vir. E você precisa de um médico para te ajudar com esse diagnóstico de pré-sarcopenia. Nossa, Gui, você me lembrou de uma paciente, olha esse caso, uma paciente de 38 anos, que ela, desde que menstruou, ela fazia o uso de anticoncepcional. Ela começou o anticoncepcional desde a primeira menstruação dela, que foi com 12 anos. Esse caso me chamou muita atenção, eu até divulguei esse caso em outros grupos, falei com ela que ia divulgar, porque justamente eu fiz o diagnóstico de sarcopenia nela. Uma SHBG de 250 por aí, uma testo indetectável. E ela, assim, ela veio porque queria emagrecer, que a amiga emagreceu comigo, ela queria emagrecer. E aí, quando eu vi a análise corporal na bioimpedância, assim, um percentual de gordura de 43% e uma massa magra muito baixa mesmo, nível, assim, é, assustador. E além disso, a gente tem, né, o dinamômetro, né, para fazer a força e sem força. Porque assim, nossa, eu fiquei chocada, uma paciente de 38 anos, super nova, e aí um diagnóstico de sarcopenia. Aí na hora eu conversei com, na verdade, não na hora, né, peguei o contato do gineco, falei, ó, preciso conversar com seu gineco. Quero muito tirar seu anticoncepcional, tem outras formas. Até falei pra ela, a gente, inclusive, ela eu entrei com a gestrinona, porque ela tinha, além da TPM, ela tinha endometriose. Então, o gineco falou assim: não, tudo bem. Então, a gente entrou com a gestrinona pra ela. E além disso, né, apesar das pessoas falarem tão mal da Oxa, entrei com Oxa pra ela. E essa paciente, além de emagrecer, ganhou massa magra. Ela aí já tá com um percentual de 25 e também teve o ganho aí de massa magra e tá numa faixa normal. Não, e ela, quando eu falei isso tudo pra ela, ela mesma não acreditou. Não, doutora, eu sou nova, eu tenho 38 anos. Isso é doença de gente mais velha. Como eu tenho baixo músculo? Isso, nossa, ela até confundiu, falou assim: ah, não, eu não tenho que fazer densitometria, não é. Isso, eu tô com osteoporose, é isso? Aí fui explicar pra ela se chocou com o diagnóstico. Exato. E esse diagnóstico, quando a gente faz ele clinicamente, que o paciente já chega sem força, não está levantando da cadeira, demora para andar, demora para reagir a algum tipo de estímulo, às vezes já está um processo avançado. É importante a gente fazer um pré-diagnóstico. Sim. A gente precisa cuidar da pré-sarcopenia também e entrar com estratégias que vão ser preventivas para que você não perca esse recurso tão importante que se chama massa muscular. E a oxandrolona tem diversas funções super positivas no nosso corpo. Tem quantidade de estudo científico que defende o uso, inclusive no congresso mais recente que eu fui aqui em São Paulo, no Einstein, com vários palestrantes internacionais, falando sobre a importância da oxandrolona para os pacientes antes da cirurgia e depois da cirurgia. Cirurgias são estados que vão consumir muita coisa de Muito você. É catabolismo. muito catabólico. É um estresse elevadíssimo na sua vida. Não só psíquico, mas também hormonal e nutricional. Ele custa um preço alto. E como esses pacientes que têm cirurgia eletiva, que é aquela que a gente agenda para fazer, se beneficiam do uso desse tipo de substância. Muitas vezes desconhecidos e que sofrem muito preconceito da classe médica.
mas que têm evidência, que já estão sendo conversados em congressos internacionais sobre a importância desse tipo de medicamento na vida das pessoas. Não, e o tamanho preconceito, né? Ela falou, ela chegou até a falar assim, doutora, não, a gestrinona eu entendi. Até o meu gineco conversou comigo, mas a Oxa não é bomba. Vou ter que tomar bomba, doutora. E é o preconceito, né, em torno da medicação. Então, assim, eu acho que nós médicos, nós temos a obrigação de informar os pacientes, né? Então, assim, quebrar a desinformação que existe muito. Então, assim, eu até tô buscando nas minhas redes sociais a quebrar mesmo a desinformação que existe através das mídias, através também das propagandas, das medicações, do marketing envolvido, né? Tanto é que a gestrinona mesmo, chip da beleza, não é bem assim. Ela tem uma indicação clara, né? E as outras medicações também que a gente falou aqui para emagrecer, como você falou também do Mondiaro, será que é esse resultado todo? Até a própria bariátrica, a gente vê também assim, com a bariátrica, pacientes que voltam a engordar com a bariátrica. Então, assim, existe sim o rebote, né? O efeito sanfona. Então, né, isso tudo tem que estar bem claro, tem que mostrar isso para o paciente, né? Perfeito, perfeito. Eu queria, a gente já está acabando o nosso tempo, mas eu queria motivar vocês um pouco. Uhum. Eu tô fazendo umas leituras muito legais em relação à motivação, em relação ao que as pessoas podem fazer para mudar a vida delas. Então, primeira coisa, gente, a gente precisa entender qual é o nosso propósito nessa vida. Quem eu quero ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Qual é a identidade que você deseja ter daqui a 10, 15 anos? Quando você descobre quem você deseja ser, você começa a traçar medidas no seu dia a dia para chegar lá. Quer um exemplo? Se você deseja se tornar um escritor, você não vai ser hoje, de hoje para amanhã, um escritor. Você vai precisar escrever todos os dias, desenvolver a habilidade para se tornar um escritor. Eu decidi na minha infância que eu queria ser médico. Não foi de um dia para o outro que eu me tornei médico. Foram 9 anos depois, através de faculdade, pós-graduação, especialização, que hoje eu consigo fazer o que eu gostaria de, né, que eu planejei para mim, qual foi o propósito, a identidade. Naquela época eu falei, a minha identidade vai ser médico. A sua identidade você precisa decidir qual vai ser. E não necessariamente é uma profissão. Você pode ter a identidade de ser uma pessoa saudável. Você pode ser uma pessoa com autoestima. Você pode ser uma pessoa que tem força. Você que vai decidir quem é essa identidade que você quer fazer, que você quer ter. Porque as coisas aí, então ficam mais fáceis. Porque tem dias difíceis na nossa vida, tem dias mais fáceis na nossa vida. Dia que os planos vão seguir da forma que a gente realmente fez, e momentos que a vida vai mudar completamente. Então, se você tiver um propósito na sua vida, você vai conseguir se, com facilidade, movimentar durante esses períodos da vida em que as coisas não vão tão bem. É diferente de você ter só uma meta. Se a sua meta é perder 20 quilos, você chega lá, perde os 20 quilos, depois pode ganhar ele de volta, porque a motivação foi embora. E é muito importante você configurar o seu ambiente. Você deixar as coisas em torno de você favoráveis. A nossa vida não é só comer direito e fazer atividade física. Como é que está a saúde espiritual, a vida amorosa, a vida profissional, o contato com a natureza, o relacionamento com sua família? Todos esses fatores, a nossa vida é uma complexidade, não é uma coisa que faz outra coisa. É um contexto de coisas. Então, quando você alinha a sua meta, quando você alinha o seu ambiente e quando você sabe quem é a identidade e o propósito que a sua vida quer ter, aí você consegue gerar mudança. E não é uma mudança imediatista. É uma mudança que você está pensando daqui a 5, 10, 15 anos na sua vida. Você quer manter esses resultados. Mas, doutora, então, eu já entendi o que eu quero fazer. Qual é o próximo passo? A minha dica para vocês é: escreva num papel toda a sua rotina do dia a dia. O que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A nossa vida ela é feita de hábitos. Os hábitos tornam a nossa vida mais fácil.
A gente, quando tem um hábito, faz aquilo sem gastar energia. Se a gente está gastando energia para fazer tudo, a nossa vida fica cansada. A gente não consegue render porque a gente está gastando energia, gastando energia, gastando energia. Agora, quando você sistematiza as coisas, quando você deixa um hábito, uma rotina criada para você, aquilo acontece instantaneamente. Você não precisa de ninguém pedir para você desligar o seu celular quando o seu despertador está tocando. Você já desenvolveu o hábito de, em sequência, ligar a luz do seu quarto, de ir para o banheiro escovar os dentes. Tá tudo acontecendo de uma forma natural, sem gasto energético. Então você vai fazer essa lista bem cuidadosa e vai colocar na frente se aquilo é um hábito positivo, negativo ou neutro. O hábito positivo, ele te aproxima de quem você quer ser daqui a 15 anos. O hábito neutro, ligar a luz, tanto faz. E o hábito negativo, ele te afasta de quem você quer ser daqui a 10, 15 anos. Então você agora já se tornou consciente do que está te atrapalhando no seu dia a dia. Aí agora, como você vai criar um hábito novo? Você vai se programar. Se você deixar para a sua cabeça decidir na hora que você precisa fazer determinada coisa, às vezes você não vai ter motivação. A gente não tem motivação todos os dias, por mais forte que seja a nossa mente. A gente precisa deixar a motivação fácil de acontecer. Não é tipo assim, vamos ver o que dá e chega na hora eu vejo o que eu faço. Esse eu vejo o que eu faço é o como que tiver. Eu faço o que tiver. Eu vou para academia. Quando que você vai para academia? O que você vai comer? Você precisa dar o que, quando e como. No dia, na segunda, na quarta e na sexta, às 6 horas da tarde, eu vou para a academia do prédio. Isso é um plano. Agora, quero ir mais para a academia neste ano? Não é um plano. Isso é um desejo. Um plano, você materializa ele na sua frente. Aí você vai pegar seu celular e vai colocar lá na sua agenda. Na segunda, quarta e sexta, às 18 horas, eu vou na academia do meu prédio. E agora vai começar o ambiente em torno daquilo, né? O que você precisa fazer para deixar aquilo fácil de acontecer? Você precisa primeiro gostar daquilo que você está fazendo e também criar gatilhos para que aquilo aconteça. Então, se você decidiu que você quer ir de manhã cedo para a academia, sai da cama e põe a roupa. Põe a roupa da academia. Doutor, eu tô doente hoje, eu não vou pra academia. Vai lá na academia. Você não precisa fazer nada, só vai lá na academia do prédio, bebe água, dá oi pro pessoal, volta pra casa e vai se recuperar. Você então está criando um hábito que se aproxima daquela identidade que você quer ter. Eu quero ser saudável, então eu preciso ter um hábito de cuidado comigo. Como que é esse hábito? Academia é uma forma. Então você vai para a academia e coloca a sua roupa. Deixa ele fácil de ser feito. Faça um hábito fácil de ser realizado. E faça o contrário difícil de acontecer. Então, por exemplo, se você tem, né, muita dificuldade de ir para academia, se você não topa fazer academia, não é para academia que você tem que ir. Vai para outro lugar que fica mais fácil e faz aquele hábito difícil de acontecer. Põe a sua roupa, programa a sua agenda. E se você não for, cria para você um sistema de recompensa ou punição. Combina com a sua esposa. Fala assim, olha, o dia que eu não for para academia, eu te devo R$ 50. Então você está criando um sistema que vai te ajudar a longo prazo. E no dia que você for para a academia, você ganha esses R$ 50. Vocês podem fazer uma brincadeira em casa. É importante que você tenha um sistema familiar que vai te ajudar. Que a sua família esteja te apoiando na sua decisão para manter você accountable, para manter você na trajetória certa. Se você às vezes está sozinho no processo, a gente fraqueja. A gente quer desistir, a gente não quer continuar. Mas se você tem alguém ali para te ajudar, isso se torna mais fácil. Faça as coisas que estão perto de você, que te atrapalham, desaparecerem. Faça desaparecer. O quê? Se você tem compulsão por doce, não vamos comer doce? Vamos deixar de comprar os doces para não ter em casa? Porque na hora que surgir a compulsão, se tiver o doce lá na geladeira, é muito provável que a sua força de vontade não ser suficiente. Mas se você não tiver o doce, você já fica mais fácil disso não acontecer. Se você ainda precisa muito de um doce, vamos fazer uma substituição.
por um doce saudável, por uma coisa que vai gerar prazer e que vai gerar também benefício para a sua saúde, aprenda a fazer um doce fit que vai te ajudar nesse processo, já vai diminuindo a carga glicêmica do produto, já vai melhorando a sua forma de se relacionar com o alimento, já vai mudando o seu paladar em relação ao produto, tá? Então essas são formas que você pode fazer que vão te ajudar. Por que o CrossFit é um ambiente tão promissor para algumas pessoas? Porque você tem uma comunidade ali que está fazendo a mesma coisa que você. Vocês muitas vezes têm as mesmas tarefas, vocês têm, às vezes, cada um peso ali, às vezes rola até uma competição que nem sempre é muito saudável, mas se você tem um ambiente de suporte, se você tem pessoas que vão te ajudar, é mais provável que você vai ser bem-sucedido quando você estiver fazendo isso, do que você simplesmente ir sozinho para uma academia e não conversar com ninguém na academia. Você precisa encontrar amigos que vão te ajudar. Então, se você sai sempre com aqueles amigos do final de semana e que você sabe que é lá que o seu problema está morando, vocês bebem muito, que vocês comem as comidas de bar, que vocês comem às vezes e não percebem tudo que comeram, neste momento da sua vida, você vai precisar pedir a ajuda dos seus amigos para que isso não aconteça. Você fala, eu quero gerar uma mudança na minha vida, vai precisar mudar isso daqui, como vocês podem me ajudar? Às vezes a galera está disposta a mudar o tipo de comida que vocês estão pedindo, o tipo de bebida que vocês estão bebendo. Às vezes você pode conhecer outras pessoas que já se parecem com aquilo que você quer ser. Fazer novos amigos. Vamos pegar a bicicleta, vamos na Velocity no final de semana e vamos conhecer a galera que faz spinning. Você já vai conhecer um monte de pessoas que têm uma identidade parecida com aquela que você quer ter. Às vezes lá você pode fazer novos amigos. Não significa que as pessoas do bar não vão ser mais suas amigas, pelo contrário, elas vão continuar sendo suas amigas, só que agora você quer ter um outro tipo de perspectiva para a sua vida. E a gente é uma média das 5 pessoas que a gente convive. Se a gente convive com pessoas que estão sempre bebendo, a gente provavelmente vai beber também. Então, se você estiver precisando de motivação, busque pessoas que já se parecem, que já têm aquela identidade parecida com a sua. Só te interrompendo um pouquinho, eu vou usar até o meu exemplo. Quando eu embarquei no consultório de nutrologia, eu acabei assim, parando mesmo. Eu tava sem fazer atividade física. Quando eu vi, eu tava fazendo uma vez, assim, na semana, 2 vezes. A alimentação, eu não tava mais, né, me alimentando, fazendo escolhas boas, tava consumindo muito iFood. E aí o meu noivo puxou, Má, você tá vendendo saúde, você cuida das pessoas, e peraí, e você? Então, quando você falou, né, tenham parceiros que aí vão te levantar, né, vão te dar o suporte, vão fazer você ter esse estalo, você acordar, né, e o Rafa foi esse, esse estalo. Eu falei assim, não, realmente, então até tracei agora como meta, eu todo dia vou fazer atividade física, nem que seja meia hora, mas vou fazer. Acordo mais cedo, visto lá minha roupa e vou na academia do prédio mesmo, e é isso. É o que dá? É o que dá. Tô tentando conciliar ainda hospital, consultório, rede social, é difícil conciliar tudo. É um ritmo intenso, é muito estresse, é sim, mas eu preciso me cuidar, eu preciso ter ali meu tempo para atividade física. Então eu e o Rafa, a gente tá treinando juntos na academia do prédio mesmo, mas é ali o nosso momento. E você vê como esse hábito faz eu ter escolhas melhores. Já comecei a voltar a comer minha comida de casa, peço para a menina fazer, ou eu me organizo. E voltei a fazer escolhas melhores do que ficar ali dependente de só comida, né, rápida, pronta, e é isso. Exato. Você falou um exemplo muito bom. Comece devagar. A gente não começa a academia se tornando o Mister Universo. A gente é fraquinho e a gente vai começar pegando o pezinho menor ali, e não tem vergonha nisso. E às vezes a gente não consegue 7 dias na semana, às vezes a gente consegue 3. Comece com o que você tiver e vá construindo em cima disso. É 15 minutos que você tem? É 15 minutos. Então vamos fazer um hit ali, 15 minutos, aproveitar aquele tempo, tá bom? É 3 vezes na semana que você tem? É 3 vezes na semana que você tem. Vamos começar ali. Alimentação. Tem o ideal e tem o possível. Se você só faz escolhas ruins para você,
Não adianta você passar comigo em consulta e eu trocar a sua alimentação da água para o vinho, do 8 para o 80. Quais são as pequenas mudanças que você topa fazer até a próxima consulta? Pode ser que trocar um produto industrializado por um produto natural já seja uma excelente e grande mudança na sua vida, principalmente se você decidir fazer isso para o resto da sua vida. Comece aos poucos, comece pequeno, comece devagar. Vai construindo em cima do hábito. O Usain Bolt não se tornou o Usain Bolt do dia para a noite, ele foi construindo. É um E processo. em uma Olimpíada ele batia um recorde, na outra Olimpíada ele batia o outro recorde, e ele teve a determinação, o processo, o foco de fazer o que ele fez. E a gente precisa encontrar essa motivação dentro da gente também. A gente precisa encontrar motivação, a gente precisa deixar o ambiente certinho para que tudo fique favorável, porque às vezes a motivação falha. E por fim, a gente tem que entender quem eu quero me tornar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E aí, à medida que você vai caminhando, que você vai entendendo que você está chegando lá, isso é prazeroso por si só. Não adianta tomar o Ozempic, perder 15, 20 quilos em 4 meses e depois recuperar tudo isso. Isso vai gerar frustração para você. Não vai gerar benefício. O benefício vai vir da mudança que você desejar fazer na sua vida. É isso. É isso. Top. Acabou. Acabou-se. Legal. Ui, eu tô com muita